Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom para ser feito do que ser um dos 20 a seguir o que eu mesmo ensino. William Shakespeare. Com esta confissão de minha parte, eu agora vou te ensinar como jogar o jogo da vida. A vida é um jogo e, como todos os jogos, tem seus objetivos e regras. Nos pequenos jogos que os homens concebem, como tênis, beisebol, futebol e assim por diante, as regras podem ser alteradas de tempos em tempos. Depois que as alterações são aprovadas, o homem deve aprender as novas regras e jogar o jogo conforme as novas regras aceitas. No entanto, no jogo da vida, as regras não podem ser mudadas ou quebradas. Somente nos moldes das suas regras universais e eternamente fixadas é que se pode jogar o jogo da vida. O jogo da vida é praticado no campo da mente. Quando se joga um jogo, a primeira coisa que perguntamos é: qual é o seu objetivo e sua finalidade? E depois, quais são as regras do jogo? No jogo da vida, o nosso objetivo principal está em elevar a consciência das coisas que realmente importam. E o nosso segundo objetivo está no sentido de atingir os nossos objetivos, realizando os nossos desejos. Quanto aos nossos desejos, as regras abrangem apenas o modo como podemos proceder para realizá-los, mas os desejos em si ficam a critério do próprio indivíduo. As regras que regem o jogo da vida são simples, mas se leva uma vida de prática para usá-las sabiamente. Aqui está uma das regras. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. O pensamento geralmente é considerado uma função inteiramente livre e desimpedida, sem quaisquer regras para restringi-lo. Mas isso não é verdade. O pensamento se move através dos seus próprios processos em um território delimitado, com padrões e caminhos definidos. O pensamento segue os trilhos das nossas próprias conversas internas. Todos nós podemos realizar os nossos objetivos através do sábio uso da mente e da fala. A maioria de nós está totalmente inconsciente da atividade mental que se passa dentro de nós. Mas para jogar o jogo da vida com sucesso, devemos nos tornar conscientes de cada atividade mental nossa, pois essa atividade, na forma de diálogos internos, é a causa dos fenômenos externos da nossa vida. Por isso, vos afirmo que toda palavra fútil que os homens disserem, dela eles deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pela tua palavra serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37. A lei da palavra não pode ser quebrada. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, versículo 36. A lei da palavra nunca restringe a palavra e o diálogo interno, e nem presta o menor alívio à nossa ignorância de sua existência. Ela molda a vida ao nosso redor, como nós, através das nossas conversas interiores, moldamos a vida dentro de nós mesmos. Isto é feito para nos revelar a nossa posição no campo da vida. Não há nenhum adversário no jogo da vida. Há somente o objetivo. Há não muito tempo atrás, eu estava discutindo isso com um homem de negócio bem-sucedido e filantropo. Ele me contou uma história que desafiava o seu raciocínio sobre si mesmo. Ele disse: "Você sabe, Neville,
Eu de cara aprendi a ter objetivos na vida quando eu tinha 14 anos. E isso enquanto eu praticava no campo da escola. Eu era bom nas corridas de atletismo. Eu estava tendo um ótimo dia, mas havia mais uma corrida para fazer. Eu me preocupava com um outro cara como sendo o adversário. Eu fui determinado a vencê-lo. Ganhei dele, é verdade. Mas, enquanto eu estava de olho nele, um terceiro cara, que era considerado irrelevante, venceu a corrida. Esta experiência me ensinou uma lição que eu usei por toda a minha vida. Quando as pessoas me perguntaram sobre o meu sucesso, eu digo que eu o tenho porque eu acredito que o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro. O meu objetivo é o sábio e produtivo uso do dinheiro. As conversas internas deste homem se baseiam na primícia de que ele já tem o dinheiro. Seu constante questionamento interno é: o uso adequado do mesmo? As conversas interiores do homem que luta para obter dinheiro apenas provar sua falta de dinheiro. Em sua ignorância sobre o poder da palavra, ele constrói barreiras no caminho da realização do seu objetivo. Ele está de olho na competição, ao invés do objetivo em si. A culpa, acreditou Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que nos subordinamos a elas. Júlio César, ato 1, cena 2. Assim como os mundos se moldam pela palavra de Deus, assim nós, como imitadores de Deus, como os filhos queridos, criamos as condições e circunstâncias de nossas vidas através do poder da palavra, em conversas interiores. Sem a prática, apenas o conhecimento das regras do jogo não produzirá os resultados desejados. Aquele que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que conhece as regras e não o faz, comete pecado. Em outras palavras, ele perderá a marca e falhará ao tentar realizar o seu objetivo. Na parábola dos talentos, a condenação do mestre ao seu servo que deixou de usar o seu talento é clara e inconfundível. E tendo descoberto uma das regras do jogo da vida, corremos o risco de falhar, por ignorá-la. O talento não usado é como um membro não exercitado, enfraquece e finalmente atrofia. Devemos ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Uma vez que o pensamento segue previsivelmente as linhas dos nossos diálogos internos, não só podemos ver para onde vamos no campo da vida, observando essas conversas internas, mas também podemos determinar onde iremos controlando e direcionando esses diálogos internos. O que você pensaria, diria e faria caso você já fosse aquilo que você quer ser? Comece a pensar, dizer e fazer isso internamente. Foi dito a você que, contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Daniel 2, versículo 28. E você deve sempre se lembrar que o céu está dentro de você. E para deixar claro que, em Deus, onde Ele está e quais são os seus mistérios, Daniel completa mencionando: o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama, elas revelam as linhas às quais você está atrelado e apontam a direção em que você está indo. Isto é o que uma mulher fez para mudar as linhas às quais ela infelizmente estava presa, para o sentido ao qual ela queria seguir. Por 2 anos, ela se manteve afastada das 3 pessoas que ela mais amava. Ela teve uma briga com sua nora, que a fez sair de casa. Durante esses 2 anos, ela não tinha visto e nem ouvido falar do seu filho, sua nora e do seu neto, mesmo ela tendo enviado inúmeros presentes ao seu neto.
Toda vez que ela pensava em sua família, o que acontecia diariamente, ela carregava uma conversa mental com sua nora, que a culpava pela discussão e a acusava de ser egoísta. Certa noite, ao ouvir uma de minhas palestras, que era justamente uma palestra sobre o jogo da vida e como jogá-lo, ela de repente percebeu que ela era a causa do silêncio prolongado e que somente ela poderia fazer algo a respeito. Reconhecendo que seu objetivo era primeiramente ter um relacionamento afetuoso, ela lançou-se na tarefa de mudar completamente o seu diálogo interno. Naquela noite, em sua imaginação, ela construiu 2 cartas escritas amorosamente a ela, uma de sua nora e a outra do seu neto. Na sua imaginação, ela lia as cartas repetidamente, até que ela adormeceu no clima alegre de ter recebido estas cartas. Ela repetia esta ação imaginária todas as noites durante 8 noites. Na manhã do 9º dia, ela recebeu um envelope contendo 2 cartas, uma de sua nora, outra do seu neto. Eram cartas cheias de afeto, que a convidavam a visitá-los. Quase réplicas idênticas daquelas que ela havia construído mentalmente. Ao usar a sua imaginação conscientemente e amorosamente, ela alterou as linhas do pensamento às quais ela estava atrelada e virou-se para a direção que ela queria seguir, para uma feliz reunião de família. Uma mudança de atitude é uma mudança de posicionamento no campo da vida. O jogo da vida não se joga no meio em que chamamos de espaço e tempo. Os verdadeiros movimentos do jogo da vida ocorrem dentro do campo da mente. Perde a tua alma para novamente ela encontrar. Prossiga em direção a essa meta. Separar a tua mente. Lawrence Roseman. Tempo de semear e colher. Para que não vos torneis indiferentes, mas seguidores daquele que, através da fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia assim como se lê um livro comum, pois, muito provavelmente, eles não entendem que a Bíblia foi escrita sob a linguagem do simbolismo. Por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia ao invés de histórias, eles embaralham os seus cérebros sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada. Para entender o significado de suas metáforas, o leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertamos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Se Adão, ou o homem genérico, caiu em um sono profundo, então suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, deve ser um sonho. Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho, e somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E disseram um ao outro: porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho, enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos.
porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens. Os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de consciente coletivo. O propósito deste livro, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é tentar indicar o caminho no qual você estará mais próspero a ter sucesso na realização dos seus desejos. Tudo o que desejar realizar só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação, estando em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação, existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo, que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais vasto do que você imagina, e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. Os 4 poderes, e do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia em 4 cabeças. Gênesis 2, versículo 10. E todos eles tinham 4 faces. Ezequiel 10, versículo 14. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens distintos, que andam através do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 25. Os 4 poderes estão dentro de cada homem. William Blake. Os 4 poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus do homem. Estes 4 poderes existem em todos os homens, mas eles não são 4 poderes separados. Eles estão tão ligados um ao outro quanto os dedos da mão. Os 4 poderes são 4 diferentes aspectos da sua mente e se diferem um do outro em caráter e função, habitando o corpo do homem sem se separar dele. Ó Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Mesmo clamando fervorosamente, tu não vens me salvar. Abacuque 1, versículo 2. Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega autopenitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações na peça devem ser provenientes da cooperação dos 4 poderes dentro dele. Só eles podem alterar o script e produzir a mudança. Todos os homens e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro da sua mente. Quando a 4ª função, a imaginação, concluir a sua tarefa de ensaiar a versão revisada da peça até que ela seja natural, então a cortina se abrirá sobre este mundo tão aparentemente sólido e os 4 poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você. E porque são relevantes, são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis, acreditando fielmente. Ao mesmo tempo, foram eles mesmos que iniciaram
as cenas que eles participaram. Isto porque, Pai, tu estás em mim, e eu em ti, e eu neles, e tu em mim. João 17, versículo 21 e 23. Eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as 4 funções: o produtor, o autor, o diretor e o ator do drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente desta forma podemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então, devemos entender por que nós devemos nos tornar conscientes dos 4 poderes do Deus único dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. O homem não deve permanecer como homem. Seu objetivo mais elevado deve ser, pois Deus somente a deuses aceitará como companhia. Ângelos Silésios. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.